Valeu, torcedor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, deixa o teu like aqui embaixo que é muito importante, porque nós vamos falar sobre o Tricolor, vamos falar sobre o Grêmio, porque amanhã temos uma partida super importante contra o Atlético Paranaense. O Tricolor, inclusive, já está em Curitiba, chegou agora há pouquinho por lá. Já temos a nossa lista de relacionados para os próximos confrontos de Copa Libertadores, de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro, os próximos jogos que nós temos pela frente. Nós vamos esmiuçar esta lista, que tem inclusive novidades. Um jogador que nós não víamos pelo menos desde outubro do ano passado voltou a ser relacionado, enquanto o outro que nós esperávamos que estivesse nessa lista simplesmente não está, e temos uma informação inclusive de bastidor sobre a situação deste atleta, e vocês sabem que eu estou falando de Rodrigo Caio. Vamos falar sobre tudo isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, porque a gente precisa começar falando sobre o seguinte. No momento que eu gravo esse vídeo, agora são 17 horas e 15 minutos, o Cuiabá está jogando contra o Vitória, ou melhor, o Vitória está jogando contra o Cuiabá, recebendo o Cuiabá lá no Barradão, e as equipes estão empatando em 0-0. O resultado em si, pelo menos na minha opinião, é um resultado bom. É um resultado bom, as duas equipes somam apenas um pontinho e ninguém dispara. Mas o Grêmio precisa vencer amanhã, porque só com este pontinho que o Cuiabá está ganhando agora, e o Vitória também, já faz com que o Grêmio volte para a zona de rebaixamento. Neste momento, o Grêmio está na zona de rebaixamento, e isso aconteceria com qualquer que fosse os resultados, tá? Então, se o Cuiabá vencer, o Grêmio fica na zona. Se o Vitória vencer, o Grêmio fica na zona. Se eles empatarem, o Grêmio fica na zona de rebaixamento. O Grêmio precisa pontuar amanhã. Porque neste momento o Cuiabá tem 18 pontos em 18º, o Grêmio tem 18 pontos em 17º, perdão, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e o Vitória e o Corinthians estão empatados com 19 pontos. O Corinthians vai jogar ainda na rodada contra o Juventude, lá em São Paulo. Então, o Corinthians aí, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, mas o Juventude vem de sequência boa também, daqui a pouco pode ter uma surpresa aí. Mas se manter esse 0-0 entre Vitória e Cuiabá, o Grêmio vencendo amanhã, a gente sai da zona de rebaixamento de novo, mas precisamos de um resultado positivo pra gente poder não dormir nessa zona maldita aí mais uma rodada, né? Gente, pra esse jogo de amanhã, um grande detalhe muito importante é que o Grêmio já está em Curitiba. Aqui nós já começamos a parte importante, que é o Grêmio está no estado pro jogo. Nós temos 32 relacionados para esta partida, e aliás, para estas partidas, porque o Grêmio vai ficar lá em Curitiba pelos próximos 10 dias. Tá certo que joga agora contra o Atlético Paranaense, no caso amanhã com uma equipe alternativa, uma equipe reserva, por conta dos desgastes, por conta também do gramado sintético, por conta do jogo decisivo da próxima quarta-feira. Uns acham que o Grêmio não deveria poupar por conta da situação no Campeonato Brasileiro, outros acham que o Grêmio tá certo, enfim, cada um tem uma opinião e eu quero saber a tua, inclusive, comenta aqui embaixo. Eu acho que o Grêmio está fazendo neste momento para essa partida. Não pode ser uma equipe tão reserva assim, mas algumas peças principais, como o Cristaldo, como daqui a pouco o Soteldo, são peças que, para um gramado sintético, como eles já tiveram lesão recentemente, daqui a pouco dá para dar uma poupada, mas enfim, a gente vai ver como é que o Renato vai colocar esse time amanhã. Afinal de contas, com os reforços que chegaram, dá pra gente ter uma equipe bem competitiva. E vamos lá, o Atlético Paranaense também não vai vir com uma equipe totalmente titular pro jogo de amanhã, não. Eles também têm decisão, né, nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Então dá pra gente fazer uma frente muito boa lá contra o Atlético, sim. O detalhe importante dessa história toda, nós temos uma sequência de jogos aí pelos próximos 10 dias, ao todo são 4 jogos antes do Grêmio voltar pro Rio Grande do Sul e, se Deus quiser, voltar pra sua arena. Temos o Atlético Paranaense amanhã, na próxima quarta-feira temos o Corinthians pela Copa do Brasil, no sábado que vem temos o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, e depois vamos enfrentar o Fluminense na terça-feira pelo primeiro jogo, no caso da Copa Libertadores, perdão. Aí sim, no dia 17, no sábado, a gente volta aqui pro Rio Grande do Sul para jogar e enfrentar o Bahia. O detalhe dessa história toda, meus amigos, os jogadores que foram para lá, a lista de relacionados que tá na tua tela, que tu está acompanhando aqui comigo. Os goleiros Marquezin, Rafael Cabral e Kaique. Os laterais João Pedro e Fábio, os zagueiros Rodrigo Eli, Jeromel, Kahneman, Natan Felipe, Gustavo Martins e Gemerson, os laterais esquerdo, no caso o Mike e o Reinaldo,
Os volantes Mila, e aqui a grande novidade, desde outubro que nós não víamos o Mila ser relacionado, ele sofreu ele acabou ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Foi em outubro de 2023. Num jogo, inclusive, se eu não me engano, foi um jogo do Sub-20 ou da Copa Não, foi a Copa FGF, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas se eu não me engano foi Copa FGF. E desde então ele vinha se recuperando. Aí a grande novidade dessa nossa lista de relacionados para esses confrontos. Os meias, aliás, vamos seguir aqui os volantes, né? O Ronald também, Carbajo, Dodi, Vijaçante, PP e Duqueiroz. Os meias Edenilson, Vijaçante, Monsalve, Cristaldo e Natan Pescador, Vijaçante é volante, tá ali em cima. Os atacantes, Bright White, aí sendo relacionado pela primeira vez como jogador do Grêmio. Diego Costa voltando, Diego Costa. Pavon, Soteldo, Aravena, Gustavo Nunes, Natan Fernandes e Arezzo. Estes são os relacionados do Tricolor para os próximos confrontos. A gente coloca para os próximos confrontos, eu coloco aqui para vocês, porque são jogadores que, alguns deles, por óbvio, não vão jogar amanhã, né? Não vão jogar amanhã, mas já ficam à disposição para os próximos confrontos. Quem ficou de fora dessa história toda aqui? Vamos lá. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, ele voltou a treinar durante a semana, mas é um jogador que ele está tendo um problema físico muito grande. Muito grande. A informação do meu colega Caliel Dornelles, inclusive que ele trouxe agora à tarde, é de que o Rodrigo Caio está enfrentando um grande problema de articulação. E isso está o impedindo de fazer trabalhos físicos mais fortes para poder recuperar e poder fortalecer a questão muscular. Essa pancada que ele recebeu durante um treinamento, se eu não me engano, foi com o PP, faz 2 semanas já isso, ele sentiu demais, justamente por ter uma deficiência muscular muito grande. Ele tem um problema na articulação. Isso impede ele de fazer um trabalho físico mais forte, segundo o colega Caliel Dornelles, e por conta disso ele está tendo grandes dificuldades de recuperação. Esse é o grande ponto de Rodrigo Caio. Bom, a informação está postada aqui, informação do nosso amigo o Caliel. Diz que o Rodrigo, assim, ó, é um cara super esforçado, um cara que se entrega demais, um cara que é um profissional, assim, ó, acima da média. Acima da média. Diz que é um baita de um cara. Mas a questão toda é: por que o Grêmio fez a contratação? Ele não passou por avaliação médica. Quem avaliou o Rodrigo Caio e disse que ele podia jogar futebol? Não fizeram, será, o exame para saber das articulações do jogador? Não fizeram exames para saber como estava a parte física do atleta? Tudo isso não é visto antes de fazer essa contratação? O Renato indicou o Rodrigo Caio. É um ponto também. Beleza, ele indicou. Só que assim, o departamento médico do Grêmio, se o Renato dizer contrata, ninguém precisa conferir nada, é só contratar e pronto. Então tem um ponto muito importante nessa história aqui, que essa informação do Caliel, ela é muito séria, ela é muito grave até, tá? Ela chega a ser grave, porque ele passou por análise médica e mesmo assim, tendo esta limitação, segundo a informação do Caliel, tendo esta limitação articular, o jogador não consegue ter uma recuperação mais rápida ou uma recuperação normal da parte física, porque ele não consegue ter essa articulação normal. É um ponto que fica, tá? É um ponto que fica e que precisa de respostas. Aliás, o Grêmio não fala sobre o Rodrigo Caio. E um outro ponto importante, também ninguém pergunta. Ontem ninguém perguntou sobre o Rodrigo Caio pro Brum, né? Ninguém pergunta também. É outro ponto que precisa ser respondido. Precisa ser respondido e precisa ser perguntado, que é o ponto mais importante. Para nós encerrarmos aqui, meus amigos, o Grêmio está trabalhando nos bastidores para poder ter a sua arena no dia 17 de agosto. O grande ponto dessa história toda. A data fixa é o dia 1º de setembro. Mas o Grêmio trabalha junto com a gestora para fazer de tudo para ter a arena no dia 17. Qual é o movimento que o Grêmio está fazendo nos bastidores? O Grêmio nesta semana se reuniu com órgãos de segurança e outros órgãos competentes que, vamos lá, envolvem, né, uma partida do Grêmio em Porto Alegre, como o pessoal do trânsito, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a IPTC, todo mundo que agiliza toda essa parte para poder fazer o deslocamento de todos os seus torcedores até a arena, estão sendo envolvidos nestas reuniões para poder articular a volta destes grandes eventos. É um jogo do Grêmio
é um grande evento porque movimenta muitas pessoas. Corpo de Bombeiros também está participando dessas reuniões. Por quê? Porque o Grêmio já sabe que não vai ter a arena em sua total capacidade. Vai ter que diminuir, e por conta de questões elétricas, por conta de questões de energia e tudo mais, alguns pontos não ficarão disponíveis para o torcedor. Então tudo isso precisa de uma aprovação do Corpo de Bombeiros e dos órgãos competentes para que o Grêmio possa receber o seu torcedor, e por conta disso precisa dessas reuniões, dessas articulações nos bastidores para que os órgãos deem ok para o Grêmio poder voltar para a sua arena. Um detalhe importante, a Arena ainda não conseguiu restabelecer a energia elétrica. Essas partidas seriam feitas, por óbvio, com a ajuda de geradores. E por conta disso, o Grêmio também precisa contar com o apoio da CBF, com o apoio da Rede Globo, por conta dos jogos serem durante o dia, para aproveitar o máximo de luz natural. Tudo isso o Grêmio já está fazendo para poder ter a sua arena no dia 17. O dia 1º é a data fixa, mas a antecipação para o dia 17 é a articulação que está acontecendo nos bastidores, como a gente já vem trabalhando aqui há bastante tempo. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!